pessoal, boa noite, boa segunda-feira. Como vocês estão? Vão me dando feedback. Quem chegar me dá um feedback aí pra eu saber como que tá o som, tá? Porque eu sempre preciso estar atenta a isso. Opa, deixa eu até arrumar o microfone aqui. Opa. Olá, pessoal. Vão me dando a resposta de vocês aí pra eu saber se o som tá legal, tá bom? Gente, e aí, como vocês estão? Estão cumprindo a... Tá todo mundo em casa, em quarentena? Como vocês estão? Nosso encontro aqui de toda segunda-feira. Boa noite, então tá bom. Que bom, pessoal. Tô animada aqui pra fazer a live com vocês, como toda segunda-feira, Tati Explica, sempre às 19h30. Eu até pensei em dar uma mudada nesse horário, pra gente fazer um pouquinho mais cedo, por enquanto vamos mantendo. Vamos ver se a gente consegue modificar, tá? O horário depois. Ah lá, ansiosa pelas dicas. E aí, claro, como sempre, vocês podem fazer perguntas ao vivo aqui também, tá? Eu vou olhar as perguntinhas sempre, eu vejo lá as perguntinhas primeiro, as que vocês já deixaram, né? E depois eu olho as perguntas que vocês colocam aqui nos comentários, tá bom? Então, a primeira coisa é que eu espero que vocês estejam quietinhos aí, quietinhas, em casa. Tati, vamos tomar um café com macaxeira? Adoro! Adoro, gente! Quem que falou foi a... Hoje eu tô sem café aqui. É porque, na verdade, eu tomei antes, olha. Tomei antes. Hoje eu tô de café e também tô indo de chá também, ó. Porque hoje o dia tá frio. Aqui, ó, tô até de moletom, tá vendo? Hoje o dia tá frio e aí tô o dia inteiro, né? Chá e tal. Olha lá. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, então. Vou começar já olhando algumas perguntas. Lembrando, gente, que eu procuro responder todas, mas eu não respondo todas. Acabei de tomar café com macaxeira. Eu não respondo todas as perguntas, porque acontece muito de vocês colocarem uma pergunta que é grande, não cabe direitinho na caixinha, e aí quando a pergunta é grande, eu não consigo entender o que tá dizendo, tá? Eu não consigo saber o que vocês querem perguntar. Olha lá, por exemplo, preciso sair também. Ah, que pena, tá? Mas aí, vamos lá, então, que eu já vou escolher algumas perguntinhas aqui, tá? Tati, você tem dica de instrumento para avaliar raciocínio lógico matemático de adultos? Gente, a melhor coisa é a gente saber como se dá o processo de aprendizagem, qual estágio cognitivo o adulto precisa estar. Por que isso é importante? Porque aí a gente vai saber o tipo de atividade que aquela pessoa é ou deveria ser capaz de realizar. Por exemplo, se você colocar uma atividade, por exemplo, se você jogar um jogo que ela precisa ter um raciocínio, antecipar ações e ela, né, um adulto já deveria saber fazer isso, se conhece as regras do jogo, tudo direitinho, você já percebe se ela tá ou não fazendo aquilo. Isso em situação de avaliação. Agora, uma vez que já é para você intervir, né, e trabalhar com essa pessoa, aí você já começa a jogar esses jogos, a fazer esse tipo de atividade e aí aos poucos ela vai cada vez melhorando as suas habilidades, tá bom? Mas aí você queria saber para avaliar mesmo. Então, para avaliar, mais importante é você conhecer os estágios cognitivos, o desenvolvimento, porque aí qualquer jogo, qualquer, né, esse tipo de atividade, você já consegue saber esses desafios matemáticos, você consegue saber se ela tá conseguindo, tendo aquelas habilidades, essa habilidade de antecipar, de elaborar um raciocínio, de lidar com várias informações ao mesmo tempo. Então, isso daí é importante que o adulto já tenha, que ele já domine, tá?
Então são vários jogos, né? Na verdade, eu utilizaria jogos. Tô falando de jogos porque eu utilizo jogos. Então você pode jogar desde jogo da velha, né? Uma coisa mais anterior, né? Mais simples. Aí vai passando para outros tipos de jogos, até xadrez, por exemplo. E aí vai depender das suas habilidades. Sabe um jogo legal para você ver isso? Torre de Hanoi. Né? Eu adoro a Torre de Hanoi, porque a pessoa vai ter que lidar com as regras, vai ter que encontrar a solução, né? Antecipar suas próprias jogadas, vai ter que saber, né? Se eu fizer isso daqui, então meu próximo passo eu não poderei fazer aquilo, entendeu? Então esse é o tipo de raciocínio que a pessoa precisa ter, então eu acho muito bacana. Então um instrumento, né, que eu cito aqui é utilizar a Torre de Hanoi. Vale muito a pena, viu? É um jogo, é um desafio muito bacana. Ah lá, tem gente falando que usa muito no consultório. Tem pedido de vídeo aqui, gente, ó, as perguntas para o Tati Explica são perguntas mesmo normais. Pedido de vídeo, aí não é esse momento, tá? Conte um pouco da sua experiência em consultório. Caso positivo e outro nem tanto? Bom, vou contar aqui do jeito que eu entendi, tá? Olha só, é o seguinte, eu em consultório, foi a Viviane que falou que usa muito a Torre de Hanoi. Gente, é o seguinte, eu simplesmente amei consultório. Antes de eu trabalhar com a metodologia que eu desenvolvi, que é um método mais psicopedagogia, que eu ensino para os meus alunos, antes disso, eu trabalhava de forma convencional. Só que as pessoas não me orientavam muito acerca de muita coisa, né? Eu não tinha muita orientação, eu tive que aprender muito sozinho, porque aos poucos, né, nos últimos anos, a psicopedagogia tem se popularizado mais. E antes, quando eu comecei, era mais difícil. As pessoas sempre ou achavam que era um professor particular, ou achavam que eu era psicóloga. Elas não entendiam o que era psicopedagogia. Então, eu tive que educar o público para que eles soubessem do que se tratava mais psicopedagogia, o que eu poderia fazer, em que eu poderia ajudá-los. Então, foi isso que eu precisei fazer, educar o público. Isso foi uma coisa, foi negativo, era ruim, né? Não era legal as pessoas não conhecerem e tal, mas por outro lado foi muito positivo, porque eu fui uma das porque como tinham muito poucos profissionais, né, trabalhando com o que eu trabalhava, então as pessoas começaram a aprender o que é psicopedagogia comigo, eu começava a orientar, elas começaram a ver a importância, elas começavam a ver resultado, e isso foi muito positivo para mim, porque ajudou muito a construir minha autoridade, então valeu muito a pena, né, trabalhar dessa forma. E em consultório, uma das experiências assim que eu mais tive foi realmente das pessoas não entenderem o que era a psicopedagogia no início, tá? Isso bem no início. Aí depois as pessoas já entendiam, já me procuravam pela coisa certa, depois que eu comecei a construir a autoridade, divulgar o que eu fazia, mostrar os resultados do que eu fazia, aí foi diferente, as pessoas já sabiam em que eu podia ajudá-las. Mas antes, né, um dos primeiros desafios foi esse, né? E dinheiro também, né, gente? Porque quando eu abri consultório, primeira vez, que foi com a minha irmã, com a Tainara, a gente abriu o consultório, a gente não tinha dinheiro nem para pagar o primeiro mês de aluguel. Então, a gente abriu o consultório e tinha que conseguir o cliente para ter o dinheiro para pagar o primeiro mês de aluguel. Então, assim, foi bem corrido e isso foi bom porque a gente correu atrás, a gente conseguiu e depois disso a gente cresceu muito, aprendemos muita coisa, desenvolvemos metodologias para a gente se divulgar. Então, foi muito bacana. Então, assim, na verdade, assim, eu não vejo nada na minha experiência, na minha trajetória, eu vejo como negativo, porque essas experiências foram construindo as coisas, né, até eu chegar no ponto que estou hoje. E talvez, se eu já, né, então foi bom que eu construí através da própria experiência.
né, fazendo a minha própria experiência, trilhando o meu próprio caminho, aprendendo pelos meus próprios meios, até construir um método, consolidar um método que fosse replicável, né, que outras pessoas pudessem fazer também. E foi isso também que me possibilitou ensinar esse método para outras pessoas, porque se não fosse isso, eu acho que se eu tivesse chegado e pegado as coisas bem mastigadas assim, eu não desenvolveria o método, né? Eu usaria o método que eu já encontrei. E aí foi muito bom, porque o meu método é sempre baseado no que é simples. E aí foi uma forma bacana de compartilhar o simples com as pessoas, né? O simples e o eficiente. Deixa eu ver aqui. Então, tem vários aqui pedidos de vídeo. Gente, pedido de vídeo eu não faço no Tati Explica, não é objetivo, né? Como podemos avaliar... Como podemos avaliar uma criança com dificuldade na disgrafia? Deve ser na grafia, né? Porque disgrafia é um transtorno, tá? Gente, é o seguinte. A primeira coisa, você vai precisar conhecer os transtornos. O simples fato de você conhecer como se dá o processo de aprendizagem, quais são as, né, o que são as dificuldades de aprendizagem e o que são os transtornos específicos de aprendizagem te deixa apta a fazer essa avaliação, porque aí você vai perceber as características que a pessoa tem que se enquadram ou não dentro dessa possibilidade diagnóstica. Então você precisa essas três coisas que eu falei, né? Conhecer a aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem e os transtornos de aprendizagem. Você precisa dar uma estudada geral. Porque quando você vai avaliar, ao avaliar, você já vai levantando ali as suspeitas do que pode ser. Mas você não vai conseguir levantar a suspeita certa se você não conhecer todos os transtornos. Então, você precisa conhecer todos os transtornos. Não todos os transtornos específicos de aprendizagem, no mínimo, né? Então, na verdade, eu falei os critérios para você conseguir fazer essa avaliação, né? Olha que interessante essa pergunta, pessoal. Como posso saber se de fato aprendi algum tema? Eu tenho um método que eu acredito que é infalível. Faça um resumo daquilo. Não é um resumo qualquer, não. Explique por escrito para você mesmo uma autoexplicação daquele tema. Quando você vai fazer essa autoexplicação do tema de maneira simples, lógico, sempre de maneira simples, você vai perceber o ponto que você não conseguiu se autoexplicar. E aí você vai ter que voltar lá no conteúdo para estudar aquela lacuna, aquele ponto que você não conseguiu desenvolver bem. Passada essa etapa, explique isso em voz alta para alguém, conte para alguém, sei lá, manda um áudio para alguém, fale em voz alta, fala na frente do espelho e aí você vai perceber se a sua explicação está coerente ou não. Esse é um teste para você saber se você conseguiu ou não entender o conteúdo. Tá? Quando você consegue explicar, significa que você entendeu. Agora, se no meio da sua explicação você perceber que vai dar uma embromada ou que vai ficar uma lacuna, que vai agarrar em algum ponto, quer dizer que esse ponto precisa ser melhor estudado. Vamos lá. Procurando mais perguntinhas aqui. Teve muita pergunta incompleta, gente. As outras perguntas aqui estão muito incompletas, não vou conseguir. Não vou conseguir. Vou responder o ao vivo. Sou neuropsicopedagoga. Trabalho o dia inteiro, pois me mantenho com essa renda. O que você... a gente fez uma live na semana passada só falando dessas coisas, né? Estratégias que a gente poderia utilizar para se manter, né? Para ter uma renda. Olha, atendimentos online, orientação de pais, tudo online, tá? Pode fazer... pacotes promocionais, né? Eu tô falando pacotes promocionais aqui, mas na verdade eu detesto essa palavra promoção, tá? Eu não gosto que usem jamais a palavra promoção, porque parece estar direcionada a produto e desvaloriza muito o seu trabalho e diminui sua autoridade.
na verdade, o que você pode fazer é você vai dar um pequeno desconto para aquela pessoa que fizer o pagamento adiantado, mês adiantado, mesmo que ela não faça agora, mas ela fica com crédito. Então, vale a pena fazer os atendimentos online, orientação de pais. Se for adolescente e adulto, você consegue fazer várias intervenções, trabalhar com as rotinas, com construção de hábitos, e monitorar isso online, você também consegue. Então, tem várias possibilidades. É lógico que você não vai conseguir fazer uma avaliação psicopedagógica, isso não é possível, né? Dependendo aí o tipo de intervenção, e quando é esse tipo de intervenção, de construção de hábitos, de orientação de pais, você consegue fazer online. Agora, depender aí as intervenções para os transtornos, né? A não ser sugestão de atividades, etc., vai ficar muito difícil para você estar ali presente, porque você precisa estar presente, observar como o sujeito está construindo o raciocínio para resolução de problemas, e isso é uma coisa que você precisa fazer presencialmente. Agora, coisas que você precisa dar instruções, conversar, esse tipo de coisa, você consegue fazer online aí por Skype, tá? Gente, agora é uma coisa, vai ter queda para todo mundo, tá? Todo mundo aí tá na quarentena, não vai poder mesmo. Então, assim, todo mundo vai perder um pouquinho aí financeiramente, né? Mas é por um bem maior, porque a gente prefere perder um pouco financeiramente do que a saúde, né? Se a gente tiver saúde, vai passar essa fase, essa crise, a gente volta e consegue se reerguer. Mas se a gente não se cuidar, né? Aí a gente perde a saúde, sem a saúde, né? Fica muito difícil, né? A gente tem que pensar, lógico, no próximo. Não adianta você jovem não pensar nos outros, né? Então, tem que pensar nos outros, sim. Gostei desse método de saber se já aprendemos o tema. É legal, né? É bem bacana mesmo. É uma forma, se você consegue explicar para alguém, significa que já aprendeu, né? Tem alguma maneira de ler um livro rápido e obter conhecimento? Tem um vídeo onde eu falo sobre isso, gente. Tem um vídeo no YouTube. Eu não sei como ler um livro de estudo, algo nesse sentido, mas coloca lá, Tatiane Castro, livro, alguma coisa assim que vocês vão achar. Naquele vídeo eu explico como que eu faço, o método que eu uso para ler livros de estudo. Porque quando eu tô lendo um livro literário, né, vocês sabem que eu gosto bastante de ler, então quando a gente tá lendo livros assim, literários, né, como esses aqui, são histórias, então histórias eu preciso ler numa sequência, é diferente do que ler um material de estudo. Para ler um material de estudo, eu vou dar uma passada rápida aqui, mas assim, é melhor vocês assistirem o vídeo lá, eu falo mais demoradamente no assunto. Mas uma coisa legal, ó, descubra sobre o autor, né? Porque se você dá uma busca aí pelo autor, por exemplo, eu vou dar o exemplo mais clássico, mais batido aqui, tá? Gente, vou estudar Piaget, nunca ouvi falar de Piaget. Então, peraí, primeira coisa, vamos dar uma busca aqui no Google. Quem que é Piaget? De que ele fala, né? Então, assim, dá uma adiantada aí pra pelo menos saber quem que é o sujeito. Isso já vai me dar uma clareza, já vou ter pistas aí. Olha, se ele fala sobre desenvolvimento, se ele fala de aprendizagem, se ele fala disso, daquilo, isso já vai me dar muita clareza sobre o que pode acontecer durante aquele texto ali, já vai clareando a mente. Outra coisa, pegar o texto e dar uma olhada no índice, porque aí você vai saber os tópicos. Deixa eu ver se tem algum... Eu tô sem livro aqui pra estudo, gente. Tô com os livros que eu estou aqui. Não. Eu os guardei já. Eu guardei. Os livros, quando a gente vai... É bom a gente olhar os tópicos, porque o tópico, gente, ele é no livro de estudo, ele é uma organização, uma sequência pedagógica. Se vocês observarem, é uma sequência pedagógica. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar aqueles tópicos ali, eles estão elencados pedagogicamente, de modo que faça sentido para você. Depois disso, você vai dar uma olhada sempre ali, gente. É um truque, isso aqui é um truque, tá? Você vai ler sempre os primeiros parágrafos de cada subtítulo. Título, subtítulo, os primeiros parágrafos. Por quê? O primeiro parágrafo, se você sabe escrever um texto, estudou mais ou menos como escreve um texto, você sabe disso. O primeiro parágrafo, ele dá uma ideia do que
ele dá uma ideia do que vai falar todo aquele tópico. Então, quando você lê o primeiro parágrafo, você já tem noção, ó, a equipe trouxe um livro aqui pra mim. Quando você lê aqui, ó, então, voltando aqui, já que eu tô com o exemplo, né? Então, eu li aqui atrás do que fala esse livro, o título, lógico. Aí, eu li aqui, ó, as opiniões das pessoas sobre... quem é essa autora Jenny Nelson, do que ela fala, o que faz, né? E aí depois eu venho aqui, ó, vou aqui, vejo o índice todo, porque ele vai, isso aqui é uma organização pedagógica, vai me dar essa noção. Depois, olha, sobre a autora, saber, se tiver alguma coisa sobre o autor, sim, é bom ler para você vai ganhando cada vez mais clareza. Você olha aqui, né? E isso, aí você vem vendo aqui. Só que aí, sabe o que eu indico? Fez isso, deu essa analisada, sei lá, de 10 minutos no livro, guarda o livro. Hoje não mexo com livro. Aí eu posso ler, por isso que eu posso ler vários livros ao mesmo tempo, porque esse aqui, ele vai me tomar poucos minutos hoje. Então, guardei, aí eu já vou e pego esse aqui, ó. Já peguei outro, posso fazer a mesma coisa aqui com esse. Venho aqui, leio aqui a orelha, né? Tudo bonitinho, os encartes, o que tá falando, o corpo fala, ó, tô vendo aqui imagens, já tá me dando uma noção. Beleza, guardei, amanhã eu vou pegar esse aqui de novo. Peguei o livro amanhã que eu tô estudando, vou lá. Então, aqui tá falando disso, aquilo. Vou pegar os primeiros parágrafos de cada um. Por quê? Gente, sempre no primeiro e segundo parágrafo, assim, tá mais ou menos clareando sobre o que vai falar o capítulo inteiro. Então, você vai ler esse início. Você ainda não se aprofundou, tá? Você vai ler esse início. Aí, você mudou o capítulo, ó. Lê esse início aqui, né? Vai lendo, assim, as partes iniciais dele. E outra coisa também que é legal você ler, tá? Negrito. Ó, subtítulo. Ó, tá vendo que tem uma marcação? Ai, tá difícil pra mostrar, né? Ó, vi aqui... negrito, vou lá olhando, porque as coisas que são negrito, gente, por que a gente coloca negrito? Para chamar mais atenção. Tem uma parte aqui que é de revisão, vários livros têm uma conclusão no final de cada capítulo, você pode olhar e vai olhando. Aí tudo que for negrito, itálico, você vai olhando e vai vendo aquilo ali. Fiz isso no segundo dia. E aí eu posso estudar, por isso que eu posso estudar vários livros, aí eu pego e faço mesmo com isso aqui, beleza. Agora sim que eu já tenho uma ideia geral, eu já sei, gente, depois disso aqui eu já sei o que tá falando no livro. Só que eu não me aprofundei. O que eu vou fazer? Agora eu posso pegar o livro e ler. Porque agora, o meu cérebro, ele não acha que eu tô fazendo isso pela primeira vez. Pro meu cérebro, eu já tô vendo isso pela terceira vez, porque eu já tô lá no terceiro dia. E repetição não ajuda a gente a aprender, então eu posso ler isso aqui. Aí eu leio aqui meia hora, leio o outro meia hora, beleza. E vou continuando a minha leitura. Agora, no final, e aí, ao ler, né, o que eu posso fazer também? Algumas marcações, algumas anotações, ó, tá vendo aqui, ó? Algumas marcações, grifos, posso fazer alguma anotação na bordinha do livro, que isso é eficiente, tá? Vocês não sabem, né? Mas anotar na borda do livro é uma coisa eficiente, e vou fazendo isso. E depois, uma coisa que é legal para você fechar com chave de ouro mesmo, é você fazer a técnica da revisão comprimida ou o mapa mental, tá? Ou você faz um mapa mental com as ideias principais, numa folha só, A4, ou você faz a técnica das revisões comprimidas, que é fazer um resuminho também só na folha, só na frente, assim, da folha A4. Tem verso não, só na frente. Gente, você fazendo assim, você não vai esquecer. E outra coisa, você olha lá o seu resumo depois. Se por acaso tem algum ponto que ficou obscuro, você não lembra, você vai saber exatamente que página você vai procurar. E aí, assim, você vai lá, procura, esclarece, acabou. É uma forma de leitura bem eficiente mesmo, tá? Então, vale bastante a pena fazer dessa forma. Você já vai conhecer bastante sem ter gastado tanto tempo e sem tanto sofrimento como as pessoas geralmente fazem, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Dos meus clientes, nenhum veio para atendimento online. As pessoas estão bastante inseguras quanto ao que vai acontecer. É o que eu falei, gente. É Lara, né? É Lara ou Yara? Certamente a gente vai dar uma caída sim, tá?
receita vai dar uma caída, porque não tem como, né? Se as pessoas não estão trabalhando, não estão produzindo, é produção, é meio de produção. O sistema capitalista funciona assim, né? As pessoas precisam produzir. E se não estão produzindo, certamente vai dar uma queda mesmo, né? E não importa, a pessoa trabalha online ou trabalha no físico também, ela também todas perdem, tá? Porque todas vão dar essa queda. Porque mesmo que você faça um trabalho online, a pessoa que vai te pagar, ela não faz online. Então, ela vai te pagar com o dinheiro que ela fez ali no físico. Então, de qualquer forma, o dinheiro dá uma queda para todo mundo mesmo. Mas aí, né, é aquilo. São escolhas que a gente precisa fazer no momento que a gente está enfrentando. Há pessoas perdendo emprego, certamente, né? Tem algum livro que auxilia sobre criação de hábito? 2. Tem o Poder do Hábito, que é um livro fantástico, adoro aquele livro. E tem também um livro chamado Mini Hábitos, tá? Os dois ajudam na construção de hábitos. Alguém já tinha ajudado, a Elise já tinha ajudado aqui, né? Qual livro você indica para iniciantes? Depende do que você quer saber, né? Porque a iniciante, ela estuda sobre várias coisas. Primeira coisa, eu acho que você entender todo o processo de aprendizagem. Na verdade, para iniciante, o que eu acho mais importante é você consumir muito mesmo todo o conteúdo da sua pós. Tá? Então, se você, ou da graduação ou da pós-graduação, estuda bastante o material que é fornecido lá, porque são os materiais mesmo, literatura básica, que você vai ter que dominar. A maioria deles são artigos, né? Podem ter alguns livros, mas a maioria geralmente é artigo. Tati, sou pedagoga, terapeuta e hoje em dia trabalho com alunos do primeiro ano. Tem alguma sugestão de leitura ou vídeo para trabalhar com essa faixa etária? Deixa eu ver, sugestão de leitura ou vídeo. Se você vai trabalhar, sei lá, com alfabetização, é bom você conhecer a Magda Soares. É bom você conhecer o livro do... Eu vou dar um livro, assim, de jogos, de dinâmicas, que eu acho que você vai gostar bastante. Que é o livro do Celso Antunes. Tentando lembrar o nome dele aqui, gente. Jogos para estimulação das múltiplas inteligências. Ele não fala só, o Celso Antunes naquele livro, ele não fala só dessa faixa etária, ele fala de várias faixas etárias. Faixas etárias, será que eu falei certo? Então, ele vai falar aí de várias faixas, então, de várias idades, né, na dúvida. Então, ele vai falar de várias idades, então você pode trabalhar com várias idades, mas aí vai contemplar aquilo que você precisa, tá? Ótimo, obrigada, você caiu do céu. Família mais PP tá em peso, hein? Gosto de te ouvir. Que legal, gente, adoro que vocês venham aqui também, né? Família mais PP e Telegram, ela colocou aqui as duas hashtags, né? A da Família mais PP e a do Telegram. Tati, tem como você mostrar o material da pós? Como você organizou? Como que eu organizei meu material? Gente, eu posso até mostrar, mas vocês vão ver meu pijama. Deixa eu ver se eu o vejo aqui, gente. Porque eu tô igual aqui. Gente, eu já postei no story, mas na verdade não vou levantar, não é porque eu estou de calça de pijama, não. É porque ele vai estar num lugar bem complicado ali, porque eu organizo assim, eu coloco em pastas, em fichários, tá? Eu já postei aqui story falando disso, eu não sei se ficou armazenado, mas de qualquer forma, eu faço de novo pra vocês amanhã, tá? Mas eu sempre gosto de guardar material de pós-graduação, essas coisas, eu pego um fichário, furo toda a apostila, todos os materiais e tento concentrar no mesmo fichário. Tem até uma pós que eu fiz que é de neuropsicologia, o material não coube... Não, neuropsicopedagogia. Tantas pós, né, gente? De neuropsicopedagogia, por exemplo, o material não coube todo na mesma, tá? Na mesma. Mas aí, o máximo que couber na mesma pasta ali, no mesmo fichário, eu coloco. Eu gosto muito de guardar no fichário, porque fica bem organizadinho e eu tenho mania de perder papel, sabe? É muita papelada jogada. Então, lá eu concentro tudo que fica ali do mesmo assunto. Deixa eu ver. Gosto de ouvir suas explicações. Que legal, que bom que você tá aqui.
Tá? Você ainda atua em consultório, Tati? Não, tá? No momento eu não tô fazendo atendimento, gente. Eu tô só com orientação de profissionais. Na verdade, não é nem porque eu não quero, né? Mas foi porque a coisa foi tomando, o atendimento de vocês foi tomando bastante espaço, tá? Mas eu adoro atender, tá? Adoro. Ixi, peraí, gente, toda vez que eu vou mexer aqui, vou dar alguma coisinha. Ah, tem gente que tá chegando agora. Vou fazer isso. Seguir o roteiro no livro do... Seguir esse roteiro no livro, no manual que eu ganhei. Ah, o manual, né? Que você ganhou. Isso aí que eu mandei pra você. Estou estudando sobre psicomotricidade. Na apostila fala muito sobre o desenvolvimento do cérebro e cada função, muito detalhado. Eu preciso saber tudo sobre o cérebro ou já posso seguir para as matérias? Na verdade, lá vai detalhar assim. É como se fosse um mapinha, né? Essa região do cérebro faz isso, essa outra faz aquilo. É isso que o desenho lá do cérebro, as regiões, né? Que ele faz as redes neurais, aquela coisa toda. Mas isso é para você ter, assim, uma noção e tal, né? Mas não é isso que vai direcionar. Você, ao agir, você tem que ter essa noção em mente. Mas você não vai ter que ficar pensando nisso o tempo todo. O que você precisa realmente é saber, né, que aquilo que existe, o porquê de muitas coisas. Então, isso é legal, tá bom? Mas o mais importante é você saber como aplicar aquele conhecimento que tá ali, né, aquelas linhas escritas ali no papel, como aplicar na prática, né? Então, o seu foco é o que essa informação vai me ajudar na minha ação, como essa informação me orienta na minha ação. Isso que é mais importante. Vou lendo, marcando o que considero mais importante. Até para marcar, a gente precisa saber, tá? Primeiro você lê pelo menos o capítulo todo, depois você volta marcando. Porque ao ler, durante a leitura, você ainda não tem condição de saber o que é mais importante. Você só tem essa noção depois que você leu um capítulo, tá? Porque senão você vai marcar o texto inteiro, porque tudo vai sendo importante à medida que lê. Tô lendo, marcando. Como conseguir gravar os nomes dos autores e nomes de cada livro? Nossa, para mim é difícil conseguir guardar cada um. Não, para mim, eu simplesmente leio, né? Então, assim, às vezes eu não lembro também de um ou de outro, mas de tanto repetição, né? Você pega aquele material, você precisa retomar para um novo conceito, escrever alguma coisa, assim, você acaba decorando mesmo, tá? E eu também não sei todos, não, né? E as coisas vão acontecendo, assim, pela repetição mesmo. Gente, a aprendizagem, né? Eu vejo assim, eu sinto nessas perguntas uma certa ansiedade pelo saber, né? Por já dominar. Mas a Alicia Fernandes, ela já explicou pra gente bastante que o saber demanda tempo. Tá? A gente não pode imaginar que a gente vai saber as coisas com rapidez, assim, né? Igual, por exemplo, essas dicas que eu dei para vocês de leitura de texto, elas vão te ajudar muito, porque elas vai te ajudar a dar uma ideia do todo. Muitas pessoas vão estudando as partes sem ter noção do todo. Elas vão te dar clareza. São coisas que vão te ajudar na compreensão, né? Para além de só ler rapidamente. Então, assim, mas... Até, por exemplo, quando você faz leitura dinâmica, as pessoas falam, você vai ler e entender muito rápido. Não, porque o saber mesmo, ele demanda tempo, porque ele precisa de tempo de experimentação, né? É um processo. Então, não adianta a gente ficar assim muito ansioso, querendo dominar tudo rapidamente, porque as coisas não são assim, né? A aprendizagem é um processo e a gente tem que ter a paciência para lidar com isso. Então, não adianta eu pegar, sei lá, eu conhecer uma pessoa muito experiente, que já tem, sei lá, né? Sei lá, 20 anos na minha frente aí, 30 anos de psicopedagogia,
né? Muitas experiências que ela teve, eu ainda não tive. Muitos anos de leitura, de repetição de conceitos, de lidar com as pessoas, diversas situações, eu ainda não tive. Então, não adianta a gente comparar, né, os saberes. As experiências são diferentes. Então, a gente não precisa ter ansiedade, né? A gente tem que saber que o saber, ele demanda tempo. A Alicia Fernandes fala muito disso, né? Ele demanda um tempo. Então, a gente precisa respeitar esse tempo e durante esse tempo vai agindo, né, nesse processo. O hábito da leitura facilita a compreensão do texto. Certamente, né? Porque aí você vai compreendendo com mais facilidade, mais rapidez, mais fluência, né? Então, é muito legal ter isso. Ah lá, gostei. Amei as dicas. Tem como a criança ter só desortografia? Tem, né? Só desortografia. Ela vai escrever errado, né? Ortograficamente, ela não vai conseguir escrever direitinho as palavras. Cancelei todos os atendimentos. Levava 2 horas para ir e voltar. O momento é da gente ficar em casa e se cuidar. Muito bem, né? Então, agora a gente tem as prioridades. A prioridade agora é a nossa saúde. Boa noite! Eu nem fiz a proposta de atender e acompanhar o conteúdo da escola online. Você acha que estou errada? Não tem certo ou errado. Eu acho que é uma possibilidade de atendimento, né? Eu acho que vale a pena, mas aí é questão de escolhas. Eu estava montando uma sala de atendimento própria na minha cidade, mas os planos vão ficar para frente. Enquanto isso, vai construindo autoridade como profissional que você é. O que você entende por humanização e educação no âmbito hospitalar? Olha, eu não estudo sobre humanização, tá? E sobre educação no âmbito hospitalar. O que é importante no âmbito hospitalar é o seguinte, gente. As crianças, elas geralmente ficam internadas por um determinado tempo. Lógico que estando internadas e, sobretudo, na condição que estão, porque se estão internadas é porque estão doentes, elas vão perder o conteúdo escolar, né? E elas não vão aprender porque não estão lá para aprender o conteúdo escolar e porque estão doentes. E quando a gente está doente, a prioridade não é do nosso corpo, é se recuperar e não aprender esses conteúdos. Então, o profissional de educação, ele nesse ambiente a gente vai ajudar a pessoa a aprender, né, os conteúdos escolares e tudo, né, para preencher essa lacuna aí. Tudo bem, vamos sim. Mas, gente, na minha concepção, a prioridade é a saúde. E esse profissional de educação, né, que vai estar lá, de psicopedagogia, que seja, ele vai ajudar a dar um alívio para aquilo que a criança está passando naquele momento, para que, ao focar em outras atividades, sobretudo atividades que vão proporcionar tanto aprendizagem quanto diversão, que é o quê? As atividades lúdicas, né? Ao realizar essas atividades lúdicas, essa criança não vai estar, o quê? Pensando na dor que ela pode estar sentindo, no mal-estar físico. Então, certamente, não sei se vocês já assistiram lá o filme Patch Adams, O Amor é Contagioso, que é uma história legal e é muito legal vocês verem a entrevista do próprio Patch Adams, né? Não só o filme. Mas, certamente, vai mostrar, a pessoa vai se recuperar com maior rapidez. Então, estando lá, aí vai ser 2 coisas, né, numa cajadada só. A criança vai se recuperar, porque aí ela vai ficar melhor, né, emocionalmente melhor, vivenciando aquelas outras experiências ali, lúdicas, sobretudo, e também ela vai aprendendo ali os conteúdos escolares, né? A questão cognitiva vai desenvolvendo ali, mas lembrando que, para mim, uma opinião pessoal, esse momento é da recuperação da saúde. E esse profissional que vai trazer esse alívio, essa mudança de foco da criança naquele momento, vai ser muito importante, vai ser bem legal, né? Vai fazer uma diferença muito grande ali para a saúde dela também.
Para quem vai começar agora, você sugere esperar esse momento passar? Eu não, tá? Eu sugiro você construir a autoridade o quanto antes, né? O melhor momento para você começar a fazer isso é 5 anos atrás, tá? E o segundo melhor momento é hoje. Fabiola. O mais interessante seria escolher uma especialidade, tipo psicomotricidade, ou atendimento geral mesmo. Psicomotricidade é uma profissão, existe o psicomotricista, tá? Então, existe já um profissional que trabalha com a psicomotricidade, específico da psicomotricidade, que é o psicomotricista. Então, para se especializar, você precisaria fazer essa pós-graduação. E agora, como psicopedagoga, eu acho legal você ter um nicho, sim. Você focar em alguma área em específico, tá bom? Conversa com quem gosta de ensinar. Ó, várias pessoas aí do Telegram, do Família Mais PP. Qual o nome do livro do Celso Antunes? Jogos para estimulação das múltiplas inteligências ou das inteligências múltiplas, alguma coisa assim. Bom momento para ler, né? Aproveitem aí para consolidar a sua profissão, sua carreira nesse momento, gente. Manda beijo para Isabela. Beijo, Isabela. A Isabela tá fazendo cursos, pessoal, da Faber-Castell, tá? Faber-Castell disponibilizou cursos legais aí, ó, pra gente mesmo, pras crianças de lettering, de desenho. Então, ó, muito legal. Como perder o medo de começar os atendimentos? Primeiro você se prepara, conhecimento teórico, tudo bonitinho do jeito que você tem que fazer, e depois vai, tá? Vai lá e faz, vai com medo mesmo, sabe? Porque o medo não te abandona, né? Aos poucos você vai trabalhando apesar do medo e ele vai ficando de lado. Então você não vai lutar contra o medo, você vai simplesmente começar a focar em outras coisas, né? Então, você vai com medo mesmo. A única maneira de perder o medo, né, é desviar o seu foco. Foca no atendimento, foca no outro e as coisas dão certo. Então, você começa mesmo insegura, mas essa insegurança passa. Adoro suas indicações de livros, tudo muito, utilizo bastante suas referências. Que legal. Sorte a nossa. Como perder o medo, então, já falei, né? Que diz respeito à aprendizagem, que a psicopedagoga pode levar para a área hospitalar. Ela vai levar tudo que ela sabe. Ela sabe sobre... A psicopedagoga, ela sabe tudo sobre o processo de aprendizagem, né? E aí, as pessoas que estão ali no hospital, elas estão com algum empecilho nesse processo de aprendizagem. E aí, ela vai perceber qual é o maior empecilho daquela pessoa e vai aí propor intervenções, e vai começar com as intervenções. Livro Estação Tons, já repeti, né? Estou no programa Mais PP, só que estou atrasada, tenho 2 filhas, uma fez 1 ano, tem dia que não consigo pegar nada para estudar. Hoje consegui estudar um pouco, mas fico aflita. Não, pode ficar tranquila, vai aos pouquinhos. Atendendo online como psicanalista. Peraí, Tati, abri meu consultório. E agora estou parada. Atendendo online como psicanalista. Como levantar meu consultório? Quero tanto que ele dê certo. Vai construindo autoridade pelas redes sociais, gente. Agora todo mundo vai utilizar as redes sociais, né? É o momento. Vai dar uma queda para todo mundo, conforme eu disse para vocês. Vai para a rede social. Começa com... Começa a... Hoje eu tô sem minha água aqui, gente. Começa a divulgar sua autoridade, mostrar o que você é capaz, né? Dê as suas dicas, dê as suas orientações, faça o que você faria no consultório, faça online. E gratuitamente. Coloca a dica do livro no Telegram. Gente, se eu lembrar, vocês mandam mensagem pra mim no direct. Ó, vocês sabem que aqui o TDAH é fortíssimo, né? Então, algumas vezes eu prometo e acabo me esquecendo depois. Fazendo agora um curso de psicanálise, interfaces com a psicopedagogia. Assim que terminar, quero fazer o seu, mais psicopedagogia. Previsão, data para novas turmas? Por enquanto não, tá? Por enquanto a gente não tem novas datas, mas assim que tiver, eu vou avisar aqui para vocês.
Vou começar a dar aulas de reforço, mas nunca dei aula na vida. Tô com medo, sem saber qual plano de aula fazer, tipo de material para fazer os planos, dicas para quem vai começar agora. Dicas para quem vai começar agora. Primeira coisa, sabe o que eu gosto de fazer? Conhecer a pessoa no primeiro dia. Então vai, conhece, descobre aí as dificuldades dela, conversa, vê o que ela tem mais dificuldade, descobre o que ela está estudando, qual que é o material que ela está utilizando. E essa conversa, esse momento que você vai ter com essa pessoa, é que vão te dar o seu direcionamento, as suas próximas ações. Então a primeira ação é isso, gente, ouvir. Está ali disposto para receber as informações. Todas as ferramentas para você trabalhar e dar prosseguimento, elas vão vir dessa primeira sua predisposição para o ouvir, tá? Então é por isso que a gente pode ficar tranquilo, é eles que vão nos dar essas ferramentas. Eu já indiquei aqui também, gente, todas as minhas lives eu indico vários livros e ó, depois vocês pedem para eu colocar o que eu lembro, eu coloco. O que eu não lembro, eu não coloco, né? Já sei que depois vocês vão me perguntar. Eu já fiz até live falando sobre esse livro, que é O Palhaço e o Psicanalista. Esse livro, ele trata da escuta. Olha que importante, um livro para falar de escuta, de ouvir, né, de escutar. Então, ele fala bastante sobre isso. Então, ó, sugiro que vocês também, se tiverem oportunidade de ler esse livro, né, que leiam, que estudem esse livro. São textos pequenininhos, né, vários textos pequenininhos com algumas diquinhas aí, tá? Super recomendo para vocês. Ah lá, ó, a colega colocou a Érica aqui, ó. Celso Antunes, jogos para estimulação das múltiplas inteligências. Legal. Ah, a Daiane tá aí, ó. Ei, Dai. Vamos ver aqui. Ah, obrigada. A equipe chegou aqui com a água, ó. O que posso colocar na minha propaganda? Já não gosto da palavra propaganda, né? Para ser simples, básico e de entendimento dos pais. Ajude os pais. Ajude. O que o pai que você vai ajudar, qual que é a dificuldade dele? Vai lá e resolve a dificuldade dele. Só isso, tá? O que eu posso ajudar essa pessoa hoje? Acorda todo dia. Vontade de espirrar, gente. Acorda todo dia e pensa, como agora eu poderia ajudar essa pessoa que está com esse problema X? Resolve esse problema para essa pessoa de graça, tá? É isso que você precisa fazer. Fábio, pedagogo, tá aí. Olha lá, essa prima arrasa. Ah, que legal, ó. Vamos lá. Qual o tema da live, pessoal? Não, tô só respondendo perguntas, viu, Kelly? Hoje é Tati Explica, é só perguntas. Você orienta muito bem, muito obrigada por responder minha pergunta. Ah, que legal. Não há saber maior ou saber menor, há saberes diferentes, é sim. Orientações, dicas para trabalhar com adolescentes que cursam ensino médio. Rotina de estudo, a coisa que eles mais precisam é ter autonomia no estudo, rotina de estudo, experimentar metodologias, tá? São as coisas que os adolescentes mais precisam. Eles chegam a essa idade sem ter aprendido a estudar. Então, você precisa estudar com eles para testar, para eles aprenderem a estudar também, terem autonomia no seu próprio processo de aprendizagem. Fico encantada com as suas dicas, Mari, obrigada. Quantas horas você trabalha por dia? Quantos dias por semana? Gente, eu não tenho a mínima ideia de quantas horas eu trabalho por dia, sabe por quê? Porque quando eu não estou aqui sentada na minha mesa, eu também tô, sei lá, às vezes eu tô fazendo comida, gente, e tô respondendo, e tô fazendo, e tô planejando. Às vezes eu tô deitada na minha cama, tô lendo alguma coisa, tô fazendo um planejamento. Então, assim, o local de trabalho, né, o QG é aqui. Só que eu fico assim... O tempo todo eu tô fazendo alguma coisa e já tô pensando, né? Elaborando meu raciocínio aqui. Para fazer alguma coisa, pensando em alguma solução de algum problema. Eu sempre procuro problema. E aí eu tento, depois de achar esse problema, eu tento ficar buscando soluções para ele. Então eu nem sei, gente. Ó, certamente eu devo trabalhar aí tranquilamente umas 10 horas por dia. Não todas sentada aqui, né? Tati, boa noite. Estou trabalhando como psicopedagoga institucional. Você pode falar um pouco desse assunto? Pois para mim está sendo um pouco difícil.
Ó, eu não foquei a minha carreira no institucional, tá? Mas o que você precisa é avaliar os processos de aprendizagem dessa instituição, trabalhar com os profissionais, elaborar projetos para essa instituição para otimizar esses processos de aprendizagem. E aí você vai aí identificando as falhas, vai trabalhando com os profissionais, vai trabalhando aí com os projetos para que eles apliquem aí para os alunos também. Tá? Então, essa aqui vai ser a sua função. O seu foco é a instituição e não o sujeito. Então, você vai trabalhar no coletivo. E aí, é lógico, trabalhando no coletivo, você vai identificar os indivíduos que possuem alguma questão aí na aprendizagem, que estão fugindo aí do esperado. E aí, identificando, você vai encaminhar para o clínico. Obrigada por responder minhas dúvidas. Comecei agora meus atendimentos, depois que participei do Mais PP. Foi muito bom fazer esse curso. Que bom, fico feliz, Márcia. Quero fazer o Mais PP. Que legal. Gente. Nossa senhora, já tá na hora praticamente. Então, ó, tirem um print aqui. Coloquem, eu acho que não vai dar tempo de responder todas as perguntas de vocês. Meu Deus. Teve muita pergunta aqui. Tirem um print aqui, gente, para vocês postarem lá no story e marcarem @TatianeAcastro, lógico, porque é lógico que eu vou compartilhar, né? E vou... aí vocês vão ver que eu compartilhei lá, porque eu adoro ver quem tava aqui, quem tava estudando, quem tava fazendo, quem tava acontecendo, aproveitando o seu tempo, né? Pra fazer uma coisa que é muito útil pra sua carreira, tá? Então, já tô dando um aviso aqui, porque com certeza essa live vai cair, porque, né, já tá na hora quase de cair, então já tô dando um aviso. Não esqueçam de tirar o print e de postar, gente, de postar lá no story e me marcar, @TatianeAcastro, porque é lógico que eu vou compartilhar de vocês, né, porque eu fico toda orgulhosa de ver que vocês estão aqui, tá bom? Gente, vai cair a live. Deixa eu ver, eu acho que dá pra ver. Dá para uma pergunta aqui, olha, para começar a atender numa clínica, nós psicopedagogos temos que escolher um público, tipo, só atendo crianças especiais, eu sou adolescente, sou com distúrbio de aprendizagem. Você não tem que fazer isso não, mas se você escolher um nicho, né, se você escolher um nicho aí, você vai ter mais resultado e mais velocidade aí nos seus resultados, tá bom? Gente, a psico aqui não perde print da... mentira, top, deve ser mentoria. Gente, mentora, top. Porque hoje, né, a gente tá tendo aqui mentoria, né, com o pessoal do Programa de Aceleração de Resultados para Psicopedagogos, o PARP. Pessoal, hoje já teve aula, já teve... Isso, mentora. Já teve aula, já teve atividade para fazer, a coisa tá muito legal, gente. A gente já teve aula hoje de manhã, né, dei aula para vocês. E é isso, pessoal. Tô muito animada. Vou tentar fazer mais lives para vocês ao longo da semana. Como eu falei para vocês, tô tentando fazer mais lives do que o comum, porque aí a gente aproveita esse período de quarentena para estudar bastante, para aprender mais coisas, tá bom? Beijo. Não esqueçam aí do print, tá? Para vocês publicarem, me marcarem. É lógico que eu vou ver nos stories aí. Eu vi hoje, eu perdi a aula. Mas então você vai ver gravada. Vou deixar gravada, tá bom? Deixei, já tá na plataforma, tá? Lá, tô no Telegram, que legal. Gente, quem é meu aluno do PARP, que perdeu a aula, pode ficar tranquilo, que a aula já tá lá na plataforma pra vocês, tá bom? Lá, Psico Maravilha. Beijo, gente, vai cair. Beijo, pessoal. Ai, meu Deus.